O Palácio do Planalto ofende a Veja, e os fatos ofendem o Palácio do Planalto. Ou, que tal dar explicações, presidente? A capa de Veja. O governo federal teve uma ideia genial diante da reportagem de Veja evidenciando que, em 2009, tanto o então presidente Lula como a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, poderiam ter dado um murro na mesa e interrompido a roubalheira na Petrobras, caso fosse, claro, do interesse do petismo fazê-lo. Em vez de dar uma resposta decente, o governo preferiu ofender a Veja. Só para lembrar, computadores do Palácio do Planalto, apreendidos pela PF na operação que investigava as lambanças de Berenice Guerra, amigona da agora presidente, trazem um e-mail de Paulo Roberto Costa a Dilma, alertando o governo que o TCU havia apontado irregularidades na construção das refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, e Getúlio Vargas, no Paraná, e no terminal do Porto de Barra do Riacho, no Espírito Santo. O tribunal recomendara a suspensão de repasse de verbas para esses empreendimentos, o que o Congresso acatou. Paulo Roberto, mero diretor de abastecimento da Petrobras, acreditem, recomendava que o governo buscasse uma saída política para manter o fluxo de verbas, a exemplo do que se fizera em 2007 e 2008. A solução veio. Lula vetou a suspensão dos recursos, o dinheiro continuou a fluir, e a roubalheira se manteve intocada. Ora que mimo! Um diretorzinho da Petrobras, que agora confessa ter sido o homem que gerenciava a propina do PP, repassando recursos também para o PT, estimula uma ministra de Estado, que também presidia o conselho da Petrobras, a ignorar os alertas de desvios de recursos feitos pelo TCU. O Planalto foi indagado a respeito do e-mail, ignorou o assunto e afirmou que o governo, então, encaminhou as restrições do TCU à Controladoria Geral da União. Como se sabe, nada aconteceu. Não fosse o CEF ser investigado pela PF, que chegou ao descalabro na Petrobras, tudo teria continuado na mesma. Publicada a reportagem, o Palácio do Planalto preferiu sair com uma nota mal criada contra a revista. Não é, claro, a primeira vez. Quando Veja trouxe a primeira reportagem com detalhes do esquema, relatados por Paulo Roberto na delação premiada, as baterias do PT e do Planalto se voltaram contra a revista. Dilma admitiu pela primeira vez a existência da roubalheira há meros 37 dias, em 18 de outubro. Reação igualmente bucéfala aconteceu quando a revista informou que Alberto Youssef havia afirmado, no âmbito da delação premiada, que Dilma e Lula sabiam de tudo. A mesma informação foi publicada depois por todos os veículos de comunicação relevantes. Mas só a Veja virou alvo da fúria oficial. Muito bem, o líder da oposição no Congresso, Ronaldo Caiado, denegou, quer que Dilma e Lula sejam convocados a depor na CPI da Petrobras. E diz de modo muito lógico. Ela disse que não vai deixar pedra sobre pedra e que ela está disposta a aprofundar toda a investigação. Nada mais justo do que ela ir à CPI para esclarecer, em primeiro lugar, a fala do Alberto Youssef, agora, esse e-mail do Paulo Roberto Costa. Ele informa que a primeira convocação a ser solicitada, entretanto, será a do ex-presidente Lula, que comandava o governo à época e que ignorou a recomendação do TCU e liberou os recursos para as obras garantindo, desse modo, a indústria dos desvios. Pois é, todas as ofensas dirigidas contra a Veja não conseguiram impedir que os fatos começassem a vir à tona. Só um dos investigados na operação, Pedro Barusco, da cota do PT, se dispõe a devolver aos cofres públicos 97 milhões roubados da Petrobras naquele escândalo cuja existência Dilma se negava a reconhecer. O Palácio ofende Veja e os fatos ofendem o Palácio. Por Reinaldo Azevedo.